Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo. Dessa vez vim aí bater um papo a respeito dessas contratações que o Vasco vem fazendo nessa segunda-feira, último dia de janela de transferência do meio do ano. Mas antes da gente bater o papo a respeito dessas contratações, peço a você que está chegando agora, dá uma moral pro nosso canal, se inscreva aí, sua inscrição é importante para a gente estar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Deixa um like para poder estar divulgando o nosso trabalho aí, as nossas opiniões, os nossos bate-papo, e comente a respeito do que você achou aí dessas contratações, se o Vasco fez bem trazer esses jogadores em cima da hora. O seu comentário é muito importante pra gente, porque aqui você já sabe, o canal é de vascaíno para vascaíno. Valeu? Solta a vinheta aí. Então, rapaziada, o Vasco, como eu falei anteriormente, deixou aí para a última hora as contratações dessa janela aí de meio de ano, igualzinho ao ano passado. Ano passado também, no último dia, nós trouxemos ali o Verratti, que graças a Deus aí foi uma contratação importante, uma contratação que deu certo, e o Pedrinho aí cismou de repetir a dose e nessa segunda-feira aí anunciou a contratação do meio-campista suíço Maximini Domingues, ele que tem aí 28 anos, pertencia ao Gil Vicente de Portugal. O Vasco que acertou aí a compra em definitivo dos direitos do atleta, né, por 1,5 milhão de euros, aproximadamente aí 8 milhões de reais. Tá chegando aí essa semana para poder estar fazendo os exames, já que ele assinou o contrato online, né? Lá em Portugal mesmo ele já havia assinado o contrato, então o Vasco já vai inscrever o atleta sem problema nenhum, podendo estar regularizando aí normalmente, e durante a semana ele vai vir para fazer aí os seus detalhes finais, exames médicos e o final da contratação. E o Vasco aí vai ter aí um contrato de 2 ou 3 anos, ainda está indefinido aí essa situação, essa informação ainda não foi dada aí pelo Vasco, mas já foi anunciada aí a contratação do atleta. Na minha opinião aí, um jogador que vem para ajudar, os números dele são interessantes lá no Gil Vicente, foram 40 jogos, 35 como titulares, 6 gols, 5 assistências, 54 passes decisivos, 8 grandes chances criadas, 83% dos passes certos que ele deu, 61% dos acertos ali nos passes longos, teve ali também 180 roubadas de bolas e 58 desarmes. É um jogador aí que joga no meio de campo, não é tão ofensivo, mas chega ao ataque, joga pelo lado esquerdo, vai vir brigar aí por posição com o Cocão, que inclusive vem perdendo aí o rendimento, vem caindo bastante aí nos últimos jogos. É um jogador que, na minha opinião, agrada, porque além de ser um jogador acostumado a jogar na Europa, é suíço, a gente vê aí que os jogadores suíços são dotados ali da tática, né? Eles são respeitosos na tática, eles se entregam bastante ali em prol da equipe. Individualmente eles não são tão bons, mas é um jogador aí que, pelos lances que a gente viu, chuta bem, tem um bom chute com a perna esquerda, se apresenta na área para poder estar concluindo de cabeça. É importante aí essa contratação do Vasco para poder estar ali reforçando o meio de campo. É um setor do campo que infelizmente tivemos muita baixa nesse ano, né? Paulinho, Jair, Estrela, jogadores que fazem muita falta agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e eu acho que o Maximini vai chegar aí para ajudar. É um jogador que tem categoria para poder estar suprindo a ausência desses jogadores, forte fisicamente, é um cara que tem uma boa pegada ali no meio de campo, desarma bastante, rouba muita bola e chega no ataque para fazer gol. Isso que é importante, além de dar algumas assistências. Não é o seu forte fazer gol e dar assistência, mas para um jogador que joga ali mais defensivamente, vou deixar aí para vocês aí o mapa de calor do Maximini, para você estar vendo aí como ele é um jogador mais defensivo, mas tem um bom toque de bola, uma boa saída de bola ali. Outra contratação que é dada como certa no dia de hoje é a contratação do zagueiro Ian Glavinovic, jogador aí argentino de 22 anos,
joga muito com o pé direito, mas atua pelo lado esquerdo, é um jogador que estaria vindo aí para suprir ali a deficiência dos zagueiros pelo lado esquerdo, já que temos aí apenas o Léo Pelé, que vem atravessando aí uma má fase no time, vem sendo perseguido pela torcida, e o outro jogador que joga ali pela esquerda é um jogador da divisão de base. Então o Vasco não tem um jogador que atua prioritariamente pelo lado esquerdo, vem improvisando ali, ora o Maicon joga pela esquerda, ora o João Vitor joga, mas a gente sabe que é difícil estar ali com jogadores improvisados jogando pelo lado esquerdo, que eles acabam ficando torto ali na hora de armar a jogada. E o Ian, pelo contrário, ele é um jogador que prioritariamente atua com o pé direito, mas gosta de jogar aí pelo lado esquerdo. É um jogador de 22 anos, poucos jogos na carreira, apenas 6 jogos aí, que chegou no time principal do New Old Boys ali em 2022, atuando por uma vez só, apenas 9 minutos. Em 2023 também um jogo atuando como titular, deve ter sido ali já no final do campeonato argentino. E em 2024 aí atuou 5 vezes e também as 5 vezes como titular, então dá para perceber que é um jogador que tem apenas 6 jogos aí inteiros como profissional. Trata-se de uma aposta aí arriscada do Vasco, né? O jogador que chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra, vai ficar aí até o meados do ano que vem, para tentar aí se firmar no time do Vasco. A gente sabe que é difícil, jogador novo, a gente já teve aí o Orediano como exemplo, ele que chegou com pompas e circunstâncias ao Vasco, chegando como uma grande estrela do futebol argentino, acabou sentindo falta da família, não se adaptou ao futebol brasileiro, foi para os Estados Unidos emprestado, está até saindo-se muito bem lá, fazendo bonitos gols, se destacando na MLS ali, mas a gente sabe que é complicado o jogador vir se adaptar ao Brasil. Espero aí que o Ian possa estar chegando, se adaptando aí ao Vasco, porque a gente está precisando de jogadores para atuar ali na zaga. A gente tem apenas aí 4 jogadores profissionais como jogadores de zaga ali, tem ali os 2 jogadores do Júnior e tá chegando mais uma aposta. Eu acho que o Pedrinho, nessa opinião aí, eu posso estar errado, o jogador pode nos surpreender, pode estar aí demonstrando um belíssimo futebol, torço para isso, torço que seja um craque, que chegue aqui, arrebente, se destaque, o Vasco possa comprar, botar ele como titular do time, que é importante aí para o nosso time, mas na minha opinião o Pedrinho errou aí nessa contratação, um jogador muito novo. Espero aí que eu esteja enganado. Essa hora aí não é hora de estar apostando, já que o Vasco vem aí precisando reforçar o seu elenco com jogadores que viessem para estar atuando logo de cara, para poder estar ajudando a gente aí na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. A gente que já está mirando por algo maior, mas vamos torcer que dê tudo certo e que o Ian seja bem-vindo e que o Vasco consiga aí fazer aí ainda hoje a sua transferência. Ele que já tinha acertado ali tudo com o Vasco, né? Só faltava o New Old Boys dar o aval para a contratação do atleta. No primeiro momento o time argentino não aceitou ali a proposta do Vasco, o Vasco fez um esforço, aumentou e o New Old Boys ali aceitou a proposta. O jogador também, assim como o meio-campista que veio de Portugal, o Maximini, vai assinar um contrato à distância para poder já estar sendo regularizado. Como o Verratti chegou ano passado com o empréstimo, vai ser aí um pouco mais fácil de ser ali inscrito e espero aí que dê tudo certo. Falta poucas horas aí para estar acabando a janela e o Vasco consiga trazer mais um jogador. E caso, então, para terminar o vídeo, vamos falar aqui a respeito do empréstimo do Eric Marcos, jogador de 20 anos, ponta direita, jogador que o Vasco empresta ao Ludogorets da Bulgária por 1 ano, contrato até o meio do ano de 2025, com opções de compra. Na minha opinião ali, o time do Vasco não deveria estar dispensando esse atleta. É um jogador que o Vasco tem poucas características ali no elenco, apesar de que o Jean chegou agora há pouco tempo, tem o Emerson também que joga pelo lado de campo, mas ele foi perdendo espaço, já que em 2023 ele até fez boas atuações. O Ramon Dias ali deu uma geladeira no atleta, jogador que ficou ali bastante tempo sumido do elenco do Vasco, e esse ano apareceu algumas vezes,
fez 2 gols ali com a camisa do Vasco, é um jogador cria do Vasco, que tinha ali muitas expectativas no futebol desse jogador, e infelizmente aí o Pedrinho achou por bem tá dispensando o jogador, emprestando para ele poder estar criando mais casca, aprendendo as manhas do futebol, quem sabe jogando no futebol europeu ele possa estar ali pegando aquela experiência, né, aquele nível tático que os europeus têm, né, e que infelizmente o jogador brasileiro tem essa deficiência, e ele possa estar voltando aí ano que vem mais experiente, mais rodado e com a casca maior aí para poder estar ajudando o Vasco, que eu levo fé nesse jogador. Não gostaria que o Vasco tivesse emprestado o atleta, se fosse uma venda em definitivo e para um futebol melhor da Europa, tipo Portugal até, seria ali uma boa opção. Na Bulgária, com certeza, ele vai correr muito e lutar muito, mas vai estar sumido aí do futebol, que o futebol búlgaro ali, infelizmente, não é um campeonato muito relevante na Europa, um campeonato ali, digamos, da terceira prateleira, né? Infelizmente, o jogador foi para a Europa, mas para estar pegando mais experiência, e ano que vem ele volta aí para ajudar o nosso Vasco. Essas aí foi a minha opinião a respeito dessas contratações aí que o Vasco teve. Uma boa contratação ali, o Maximini, uma aposta que é o Ian, né, o jogador aí que poucos jogos aí como profissional, e infelizmente aí o empréstimo do Eric Marques, que vai fazer falta aí no time do Vasco, um jogador que poderia ainda ajudar o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Deixa aí a sua opinião, diga o que vocês acharam aí dessas contratações, é importante para o nosso canal, porque vocês já sabem, aqui o canal é de vascaíno para vascaíno. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas, fui!